Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje, quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Hoje eu vou falar sobre o que aconteceu no Congresso ontem e as consequências disso. Vou falar do Marco Rubio, que ligou para o chanceler brasileiro. Chamou para ir tomar um café em Washington. Café acho que não, né? Vai ter que ser água, porque café não tá rolando lá. Barroso declara que vai se aposentar do STF. E vamos falar da trégua, do cessar-fogo em Gaza e a participação de Tarcísio no que aconteceu ontem. Tá? Antes de eu ir para as notícias do dia, fazer o resumão aqui para vocês, muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal. Tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, é muito, muito importante, tá bom? Se você puder também enviar esse vídeo para mais pessoas, eu agradeço muito, muito, muito. Eu vou começar com a notícia do Barroso, tá bom? Tem dois links aqui para vocês na descrição do vídeo falando sobre a aposentadoria dele. Aqui, ó, Barroso anuncia a aposentadoria do STF. Hora de seguir outros rumos. O ministro anunciou hoje sua aposentadoria do Superior Tribunal Federal. O anúncio foi feito no fim da sessão do STF. Ele embargou a voz, ficou emocionado e disse o seguinte: hora de seguir outros rumos, afirmou ele emocionado. Ele presidiu o STF nos últimos 2 anos, até a semana passada, quando ele passou a presidência para o Edson Fachin. E já se especulava se ele ia se aposentar ou não, e parece que a tensão entre Brasil e Estados Unidos deu uma ajudada a ele se aposentar, porque ele tem negócios, o filho dele mora e estuda nos Estados Unidos, então não quer muito rolo. Nessa matéria aqui do G1, de quem é? Do Márcio Falcão e da Fernanda Vivas, conta aqui a trajetória do Barroso, eu não vou ficar falando sobre isso, tá? Tem uma outra que tá no Globo, falando dos cotados para substituí-lo, porque agora quem vai decidir, se ele confirmar mesmo a aposentadoria, que imagino que vai, ele não ia fazer uma declaração dessa para voltar atrás, né? Quem escolhe agora é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Lembrando que o Barroso podia ficar até 2033, quando completará 75 anos, mas decidiu sair antes e tá ótimo, tá? Vamos falar dos 4 nomes que são falados nos bastidores como favoritos para essa cadeira. Primeiro, Jorge Messias. Quem é Jorge Messias? É o advogado-geral da União. Homem de confiança de Lula e com perfil técnico e político alinhado ao governo. Messias tem 45 anos e se ele for indicado, ele pode ficar até 3 décadas, porque 75 anos é a idade limite para o funcionalismo. Então você pode ficar no STF até 75 anos e só. Rodrigo Pacheco, nome com força é do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. Ex-presidente do Senado e aliado próximo de ministros como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Pacheco é visto como uma escolha que agradaria setores do judiciário e do legislativo, mas o Lula ainda avalia em lançar o Pacheco na disputa para o governo de Minas Gerais em 2026. Ele já disse isso algumas vezes, o presidente Lula, que o candidato para ele em Minas é o Pacheco. É o Pacheco, é o Pacheco. Vamos ver como vai ser. Tem mais um. Mais dois, na verdade. Bruno Dantas, o ministro do Tribunal de Contas da União. Tem bom trânsito político e é próximo ao Planalto. E o último é o Vinícius Carvalho. É o ministro da Controladoria Geral da União, que ganhou destaque pela atuação em temas de integridade pública. Ah? São esses aí, leiam as matérias, estão aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos falar do que aconteceu ontem no Congresso. Eu já tinha feito o vídeo de ontem, coisa de meia hora depois, veio a notícia de que os cagões da Câmara não tiveram nem coragem de votar contra a MP do governo, para taxação de bilionários, bets e bancos. Eles tiraram da pauta do dia, o que acabou fazendo com que a proposta caducasse, porque ontem era o último dia para votar. Então ela morreu. E quem foi o grande articulador para matar essa MP? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E essa MP
era muito importante porque o IOF não passou. Então o governo precisa arrecadar dinheiro para conseguir fazer os programas sociais, para ajudar a vida da população brasileira. Simples. Lembrando que passou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e desconto para quem ganha até 7.300 e pouco. Tá? Então, assim, essa derrota com a derrubada da MP, ou tendo caducado, ela não é do governo federal. Ela é do povo brasileiro. O governo deixou de arrecadar algo em torno de 17, 18 bilhões de reais. E esse dinheiro ia para quê? Saúde, educação, o pé de meia, os programas sociais, esse tipo de coisa. Isso aí é para população brasileira, principalmente a mais necessitada. Tá aqui. Então, quando o Sóstenes, o líder do PL, foi comemorar a derrubada da MP, não foi nem derrubada, né? Porque eles não tiveram nem coragem de votar. Ele agradeceu única e exclusivamente a Tarcísio de Freitas pelo trabalho que ele teve para derrubar a MP. Vamos às repercussões. Aqui, ó. Tarcísio é o candidato dos bilionários, diz Glaze após derrubada da MP do IOF. Essa matéria está na Carta Capital, tá? A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, afirmou hoje que o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é o candidato dos bilionários, das betes e dos golpistas. As falas são após a derrubada da medida provisória do IOF. Tarcísio é apontado por lideranças do Planalto como um dos principais responsáveis por persuadir deputados a votarem contra a MP. A principal motivação do governador seria gerar um desgaste no governo Lula e fortalecer sua candidatura para a presidência em 26. Aspas para Glaze. É vergonhoso o governador Tarcísio fingir que não atuou para sabotar a MP 1303, quando até o líder da oposição agradeceu a ele. O que o Tarcísio quer esconder do eleitor é que ele é o candidato dos bilionários, das betes e dos golpistas. Não pensa no povo nem no país. Eu vou trazer aqui o que o Sóstenes falou ontem. Aspas para o Sóstenes. Receba o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil. Então, o Tarcísio, como eu já falo aqui no canal há alguns tempos, ele é o queridinho da Faria Lima. E a gente viu o que está infiltrado na Faria Lima, na Operação Carbono Oculto. Simples assim. Então ele trabalhou ativamente para derrubar essa MP que iria taxar os ricos da Faria Lima. Ia taxar as bets, as fintechs, que não à toa é onde o PCC lava dinheiro. O crime organizado se organiza pelas fintechs, porque não tem regulamentação, como tem um banco, por exemplo. Entendeu? O Tarcísio trabalhou para isso, para tentar atrapalhar o governo Lula. Só que ele não atrapalha o governo Lula, ele atrapalha o povo brasileiro. Por quê? Já estão trabalhando. Tem aqui a entrevista do Haddad hoje também, falando do que eles vão fazer, porque ou vai cortar nos programas sociais, que o Lula não vai fazer isso, ou esse dinheiro vai ter que vir de outro lugar. De onde vai vir? Tira das emendas. E aí o Hugo Mota, aquele, eu não vou falar o que eu penso, aquele sujeito que é presidente da Câmara, disse hoje que tirar o dinheiro das emendas, ou, sei lá, pausar as emendas, é um serviço para o povo brasileiro. Ele teve a cara de pau de falar, sendo que eles tiraram um negócio que ia arrecadar dinheiro para o governo poder fazer os programas sociais. Então, não acreditem no que vocês ouvem da boca de Tarcísio de Freitas, de Hugo Mota, de Sóstenes, Cavalcante. Tá bom? O Tarcísio falou hoje, tem que cortar gasto. Num país ferrado que nem o nosso, onde tanta gente depende do Estado para sobreviver, cortar gastos?
Vai cortar gasto do quê? Do Bolsa Família? Do gás? Do pé de meia? De todos esses programas sociais que o governo faz para ajudar as pessoas. Vamos à entrevista do Haddad aqui. Essa tá no UOL, tá? Reportagem do Alexandre Novaes Garcia. Haddad diz que Tarcísio atuou contra a MP do IOF para proteger a Faria Lima. Haddad criticou a movimentação para derrubar a MP do IOF das bets. O ministro criticou a derrubada para compensar a falta do IOF. Perdão, ele criticou a derrubada das alternativas para compensar a alta do IOF. Ele avalia que a decisão passou por forças políticas favoráveis a privilégios da Faria Lima. O governo pretendia arrecadar 17 bilhões com a taxação das apostas esportivas e títulos isentos. Haddad classificou a notícia sobre a atuação de Tarcísio de Freitas como uma ação em detrimento dos interesses nacionais para proteger a Faria Lima e garantiu que nada mudará no olhar do governo para São Paulo. Porque quando é para receber dinheiro lá para fazer o túnel Santos-Guarujá, aí o Tarcísio senta do lado do Lula, sorri, né? A gente sabe como funciona o Tarcísio de Freitas, né? Haddad afirmou que a equipe econômica vai desenhar novos mecanismos de compensação para apresentar ao presidente. Aspas. Temos tempo e vamos usar esse tempo para avaliar com muito cuidado cada alternativa. Vamos conversar com o relator do orçamento porque isso tem um impacto relevante em emendas, disse ele. As coisas só se tornam oficiais quando passam pela mesa do presidente da República. O ministro garantiu que as compensações propostas têm o objetivo de cumprir as orientações dadas desde o primeiro dia de mandato. Aspas. Ele, Lula, vai continuar agindo para garantir o social sem a desorganização que foi promovida pelo governo anterior. As mesmas forças que abriram os cofres em 22 para tentar garantir a reeleição do Bolsonaro estão desorganizando um orçamento de 2026 para obter um resultado eleitoral. Perfeito, ministro. É exatamente isso que está acontecendo. Ele também descartou que as medidas representem aumento de imposto. Segundo ele, as propostas do governo buscam equalizar, ajustar as alíquotas para contribuição de setores favorecidos com isenções. Aspas. Quando você faz uma pessoa que não paga imposto passar a pagar, isso não tem nada a ver com aumento de imposto. Tem a ver com o corte de gasto tributário. As bets deveriam ter vergonha. Pagar os 4 anos que não pagaram e pagar o corrente. Estamos corrigindo distorções. É exatamente isso. Tá? Então, assim, não está aumentando o imposto de ninguém. Isso é outra mentira que a extrema-direita tenta colar. Não está aumentando imposto. O que ia acontecer é setores que não pagam começar a pagar. Porque você aí, que trabalha registrado, até um valor, agora não mais, até porque o ano que vem provavelmente teremos a isenção do imposto de renda. Mas 27,5% do seu salário é descontado na folha. No olerite ali. E esses vagabundos das bets e os bilionários não pagam nada. As bets, elas nem geram emprego aqui. Porque a operação é muito simples, muito pequena, quase não tem funcionário, ganha uma fortuna. E outra, é questão de saúde pública as bets também. Tava ouvindo a Tabata Amaral falar essa semana, é difícil concordar com a Tabata, mas vou concordar. Ela falou que as bets são igual cigarro. Porque são viciantes, fazem mal para a saúde, principalmente a mental. Porque vende essa ideia de que a pessoa vai ficar rica e vai sair do buraco. E é mentira. Nenhum jogo de azar é jogo de azar, não é jogo de sorte que chama. Nenhum desses jogos foi feito para pessoa ganhar. Todo jogo é feito para perder. Então tinha que taxar mesmo. Mas fazer o quê? Não taxaram. Tá bom? Então, Tarcísio trabalhou fundo nisso aqui e agora tá querendo tirar o dele da reta como um grande cagão que ele é. Como o chefe dele lá, o Bolsonaro. Vamos falar de notícia boa. Olha aqui, ó. BYD inaugura a primeira fábrica de carros elétricos da marca no Brasil, com planta de 5,5 bilhões de reais na Bahia. A montadora chinesa BYD inaugurou sua primeira fábrica no Brasil hoje, em Camaçari, cidade da região metropolitana de Salvador.
A empresa pretende dobrar a capacidade de produção anual da fábrica antes do previsto inicialmente, chegando a 600 mil veículos. A informação foi divulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um discurso no evento. O presidente ressaltou que o objetivo é ampliar a venda de veículos para além do Brasil e investir na exportação para países da América Latina, África e outras regiões do mundo. Aspas para o presidente. Qual foi a grande surpresa? Eu vim para cá porque essa empresa iria produzir 300 mil carros por ano. E ele, o Wang Xuanfu, presidente da BYD, anunciou que logo logo a gente vai estar produzindo 600 mil carros por ano aqui na Bahia. Porque eles não querem vender carro apenas do Brasil, revelou Lula. Um presidente trabalha para trazer investimentos para o nosso país, enquanto a outra ala trabalha para tirar dinheiro do povo brasileiro. É isso que está acontecendo no Brasil hoje, tá? Vamos falar do Marco Rubio? Porque quando foi anunciado que o Trump ia colocar o Marco Rubio para fazer a negociação com o Brasil, os bolsonazistas, os bolsobosta, começaram a comemorar. Esse aí é horrível, não sei o que, não sei o que lá. Vamos ver o que aconteceu hoje. Em telefonema, Rubio e Mauro Vieira combinam reunião nos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, confirmou hoje o telefonema entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio. Os dois combinaram reunião em Washington, capital dos Estados Unidos. Aspas, para a nota. Na ocasião, após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões socioeconômicas comerciais, entre os dois países, conforme definido pelos presidentes. Segundo o Itamaraty, Rubio reforçou o convite para que Mauro Vieira esteja presente no encontro dos Estados Unidos. O secretário de Estado convidou o ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre Brasil e os Estados Unidos. Mais cedo hoje, o presidente Lula revelou que o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, fez uma ligação para o chanceler Mauro Vieira. Lula celebrou os avanços do diálogo com os Estados Unidos sobre o tarifaço. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Piatã. Aliás, procurem a entrevista, eu trouxe alguns vídeos aqui nos shorts do canal, mas o Lula deu uma entrevista muito, muito boa, tá? Ele falou mais coisa aqui, ó. Agora começa um outro momento. Ainda ontem o secretário de Estado Marco Rubio ligou para o meu ministro Mauro Vieira, talvez comece a ter conversa a partir de agora. Vamos ver se a gente consegue se acertar. O Brasil não quer briga com os Estados Unidos. Ele falou, o Brasil não quer briga com os Estados Unidos, nem com o Uruguai, nem com a Bolívia, nem com a Colômbia, com ninguém. O Brasil é paz e amor. Ah, que maravilha, hein? E a última é uma coisa grotesca, na minha opinião, uma parte é grotesca, tá bom? Porque o que aconteceu? O Trump, presidente dos Estados Unidos, veio falar que a guerra acabou, não é guerra, né? Que o genocídio acabou em Gaza. Vamos a duas matérias aqui, depois eu vou falar o que eu penso. A primeira fase do acordo de paz com o Hamas foi assinado de Israel. A ajuda começa a chegar em Gaza. Essa matéria está no Brasil de fato, não tem autor. Israel afirmou hoje que todas as partes assinaram a versão final da primeira fase do acordo com o Hamas para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos prisioneiros israelenses. Israelenses, não se fala nada dos palestinos. Para encerrar o genocídio palestino que completou 2 anos na última terça-feira, agora, dia 7, anteontem. A porta-voz do governo israelense, a Shosh Bedrosian, informou que todas as partes assinaram no Egito a versão final deste acordo para a primeira fase do plano, após negociações indiretas na cidade turística de Sharm el-Sheikh, com a mediação de Estados Unidos, Catar e Turquia. Agora ela deve ser ratificada pelo gabinete do genocida israelense, o Benjamin Netanyahu, às 14 horas de hoje. Ainda não foi. São 18 horas e 13 minutos, tá? E entrar em vigor após 24 horas de aprovação. Porque assim, anunciaram isso ontem e hoje Israel bombardeou Gaza de novo. Tá? Isso é um fato. Tá bom. A ajuda começa a entrar em Gaza. Vamos ver essa parte da matéria. Em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, território devastado e assolado pela fome extrema, segundo a ONU,
Os palestinos aplaudiram, gritaram de alegria e dançaram após o anúncio do acordo, como mostraram imagens da AFP. Mas ainda persistem dúvidas sobre outros temas propostos por Trump, como o desarmamento do Hamas e a gestão de Gaza. Quem que vai gerir Gaza? E outra, quem vai reconstruir Gaza? Eu li uma matéria hoje que só para tirar os escombros, se parar o bombardeio, parou. Só para retirar os escombros, 5 anos. 5 anos. Para onde vai a população de Gaza? Quem vai cuidar dos palestinos? Tá? E a gestão de Gaza após a trégua por uma autoridade de transição chefiada por ele mesmo, pelo Trump. Trump que tinha o quê? Um projeto para construir um resort em Gaza. Tá? Netanyahu celebrou o acordo e disse que o magnata estadunidense merece receber... e essa parte aqui é de lascar. Ele disse que o Trump merece receber o Nobel da Paz. Sim, eu fiquei sem palavras. O cara patrocinou o extermínio de mais de 20 mil crianças palestinas por Israel. E aí ele vem com esse papinho de cessar-fogo, porque a gente já teve outro cessar-fogo esse ano, inclusive. Que durou nada, porque Israel não cumpre nada. O Netanyahu não tem palavra, esse vagabundo. E agora vem falar de prêmio Nobel pro Trump, o Nobel da Paz. Mesmo após o anúncio aqui, a matança prossegue em Gaza. Pelo menos 10 palestinos foram mortos e 49 ficaram feridos em ataques israelenses nas últimas 24 horas. Para que o intercâmbio se concretize, o exército israelense anunciou que prepara a retirada de suas tropas na faixa de Gaza, que hoje controlam aproximadamente 75% do território. Segundo uma fonte do Hamas, está previsto que pelo menos 400 caminhões de ajuda humanitária entrem diariamente em Gaza nos primeiros 5 dias de cessar-fogo. A organização Crescente Vermelho Egípcia afirmou hoje que 153 caminhões com ajuda humanitária estão a caminho da região. Aí você acha engraçado, né? Teve o cessar-fogo? A semana passada, Israel sequestrou as pessoas que estavam na flotilha para levar ajuda humanitária para Gaza, torturou, deixou sem água. Teve ataque físico a Greta Thunberg, por exemplo. E aí uma semana depois eles assinaram um acordo bem um dia antes do anúncio dos que vão concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, que vai acontecer amanhã, sexta-feira, dia 10. Amanhã saem os anunciados a concorrerem ao Prêmio Nobel da Paz. Não é, no mínimo, curioso? A última, que é ligada a isso. Também do Brasil de Fato. Plano de cessar fogo em Gaza engana a opinião pública mundial, diz presidente da Federação Palestina do Brasil. Essa matéria é da Adele Robiches, da Aline Macedo e do Lucas Krupaxi. O presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, o Walid Rabah, afirmou que o acordo anunciado entre Israel e Hamas, mediado pelo Trump, não é um plano de paz, mas uma trégua que mantém a ocupação e ignora a reconstrução da faixa de Gaza, é o que eu estava falando. Não é um acordo de paz, apenas um cessar-fogo, disse ele em entrevista ao Conexão BDF. Aspas. Trump fala que todos os prisioneiros serão libertados, mas isso vale apenas para os israelenses. Como eu falei na outra matéria. E os palestinos, cadê? Os palestinos continuam encarcerados. São mais de 26 mil detidos ilegalmente, entre prisioneiros na Cisjordânia e em Gaza. Segundo ele, o plano busca enganar a opinião pública mundial ao apresentar a troca de prisioneiros como objetivo central do conflito. Aspas, Israel nunca quis a troca. O objetivo era destruir a população palestina e recuá-la à Idade da Pedra. Exatamente isso. Sob o papel dos países mediadores, Rabah lembrou que o Egito havia proposto ainda em março um cessar-fogo sustentado com reconstrução do território e avanço em direção à solução de 2 estados. A nova proposta, segundo ele, aspas, não menciona se Gaza será desbloqueada, nem se haverá desocupação total do território. O texto de Trump não fala da Cisjordânia, do Estado palestino, nem das riquezas naturais de Gaza, que somam quase $1 trilhão em reservas de gás. É uma trégua que não resolve as causas reais da tragédia palestina.
E ele fala aqui que o Netanyahu só assinou por causa da pressão do mundo, né? Porque estava Estados Unidos e Israel contra o resto. E aí ele não aguentou e assinou. Mas vamos ver se isso aí vai se sustentar mesmo, tá bom? Leiam a entrevista completa aqui no link na descrição do vídeo. Todas as matérias, como sempre, estão aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo.